Salve, salve, guerreiros e guerreiras, Prozeca na área, retomando nosso intensivo da PM do Pará. Na aula de hoje falaremos de tabela verdade, senhores. Ensinarei ao senhor a desenvolver a tabela, calcular o número de linhas, falarei dos conectivos lógicos e muito mais. Se você tem dúvida nesse assunto, não perca esse vídeo. Mas vamos deixar de enrolação, né? Papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder um vídeo e vamos cumprir essa missão? Intensivo do Pará. Tranquilo? Vamos lá. O que que a gente já viu até agora, senhores? Já vimos o que que é proposição, os valores da proposição, sentenças abertas. Aí hoje eu vou ensinar, já vimos proposições simples, né? E proposições compostas. Na aula de hoje vamos ver o quê? Vamos ver, aprender a calcular o número de linhas da tabela verdade, os conectivos. Professor, você já explicou para mim o conectivo na aula passada. Agora eu vou explicar o real valor. Só apresentei para os senhores. E vou dar uma palhinha também na teoria dos conjuntos aqui, senhores. Porque esse assunto é intimamente ligado. Os conectivos lógicos são intimamente ligados com quem? A teoria dos conjuntos. Beleza, senhores? Então vamos nessa. Senhores, lembrando, se inscreve no canal, curta os vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores, beleza? Não chega boleto e não vai dar despesa na casa aí. Então vamos lá. Tabela verdade. O que é tabela verdade? Tabela verdade ou tabela de verdade é uma ferramenta de natureza matemática muito utilizada no campo do raciocínio lógico. Seu objetivo é verificar a validade lógica na proposição composta. Ensinei para os senhores o que é a proposição composta, né? Que é a união de duas ou mais proposições por conectivos lógicos. Conectivos lógicos, sim, expliquei tudo na aula passada. Beleza? Vamos fazer um breve resumo, mas está tudo na aula passada. Se eu perdeu, volta lá. Senhores, da mesma forma que a matemática tem os operadores aritméticos, eu falei para os senhores que 6 mais 2 é diferente de 6 menos 2, que é diferente de 6 vezes 2, né? Assim, cada conectivo lógico, cada operador lógico vai ter uma tabuada. Esse aqui é o bicondicional, a seta dupla, né? Essa é a tabuada do bicondicional. Vou ensinar para os senhores passo a passo como montar a tabela verdade. E conforme vai mudando os conectivos lógicos, vai mudar essa configuração da tabela aqui, senhores. Essa, por exemplo, VFFV. Se fosse o Ezinho, que era a conjunção, ficaria VF Professor, como é que você sabe? Então, fazer, senhores, a gente vai decorando, né? Mas eu vou ensinar para vocês o passo a passo e o bizu de como montar a tabela verdade. Beleza? Vamos recapitular o nome, o conectivo, o nome e o símbolo. Beleza? O primeiro de todos, o E. O nome é a conjunção e o símbolo, o chapeuzinho. Lembrando que tem os sinônimos, né? Trouxe alguns sinônimos, senhores, mas o mais importante é do centão. Trouxe até uma tabela para vocês decorarem. Beleza? Próximo, o ou, disjunção inclusiva. E lembrando, senhor, se trouxer só disjunção, está diante do ou. Ele, se trouxer disjunção ou disjunção inclusiva, é nosso ou. O símbolo é o quê? O chapéu, o Vzinho, né? O próximo, o ou, disjunção exclusiva. Lembre que tem que trazer esse nome aqui, exclusiva. Se não trouxer o exclusiva, estamos diante só do ou. E o símbolo dele é o quê? É o V com tracinho embaixo. Próximo centão, de todos, o mais importante, que mais cai na prova, e o único que não aceita o quê? Comutação. O que é comutação, professor? Comutação é não aceitar a inversão de valor, inversão de posição. Ou seja, quem está em primeiro vai dar um resultado e quem está em segundo tem que manter essa ordem. Recapitulando, se eu vou botar para os senhores P condicional com Q, a tabuada dele, a configuração vai ser diferente de Q condicional com P. Decore isso, senhores. Essa aqui nada mais é do que a recíproca. Sempre quando perguntar assim, ó, P condicional Q, qual a sua recíproca? A recíproca nada mais é do que inverter os valores. Não é negar, não é nada, é só inverter. Quem está em primeiro vai para segundo, quem está em segundo vai para primeiro. Escrever aqui, ó, recíproca. Beleza? O único que não aceita a comutação. Todos os outros, se eu colocar aqui, ó, P e Q, é equivalente, esses três tracinhos aqui significam equivalente a Q e P. Beleza? Ou mesma coisa aqui, P ou Q e Q ou P. Vai ser a mesma configuração. Ou a única, decora, que não aceita a comutação é o C, então. O único que não aceita a comutação. A condicional aqui não aceita os senhores inverter a ordem, beleza? É que não aceita, vai ser outra configuração. É diferente de P condicional com Q
e Q condicional com P. Vou explicar certinho na tabela verdade para os senhores depois. C e somente C, a bicondicional, seta dupla, ela também aceita a comutação. Pode ser a mesma coisa que P bicondicional com Q, vai ser o mesmo resultado que Q bicondicional com P. Beleza? E o último de todos, a negação. A negação não é um conectivo lógico, ele é o quê? Um modificador. Ó. Modificador. Significa isso, professor? Se eu falar para os senhores que P tem um valor de V, não P vai ter o valor de falso, beleza? Nada mais é que isso. Onde for verdade, vamos deixar falso, e onde for falso, vamos deixar verdade. Só isso, senhores. A negação é transformar quem for verdade em falso e quem for falso em verdade. Professor, eu vi que tem umas modificações, as modificações, umas negações que tenho que decorar e tal. Isso é um assunto para a próxima aula, mais para frente. No edital dos senhores nem cai negação. Vou explicar negação por quê. Quando for montar a tabela verdade e quando os senhores for analisar essa parte do edital dos senhores aqui, ó, tautologia e contradição, tem que saber negação. Por quê? Você tem que montar a tabela verdade e para caso venha algum classificar a tabela verdade, tem que saber a negação, né, senhores? Posso explicar para os senhores um assunto que pela metade, deixar o conhecimento pela metade, né? Então já falei todos os conectivos, os símbolos, união que pode ser a cantoneira ou o tiozinho, né? Então vamos lá, apresentar para os senhores a tabela verdade. Essa é a tabela verdade, ou tabela de verdade. Né? Primeiro passo para montar a tabela verdade é o quê? Descobrir a quantidade de linhas. Professor, como é que eu faço isso? É muito simples, a fórmulazinha aqui, ó. Número de linhas é igual a 2 elevado a n. Em que esse n aqui, senhores, é a quantidade de proposições. Nosso exemplo aqui, ó, tem 1, 2. Então, é 2 elevado a 2, ou seja, número de linhas é igual a 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, né, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Ah, professor, cheguei aqui, então. Aprendi isso aqui. E agora, o próximo passo, bizu da metade. Ó. Metade. O que significa isso? Metade de 4, 2. Metade de 2, 1. Por que isso? Vai ser V. V, F, F. Aqui é 1. 1V, 1F, 1V, 1F. Professor, não entendi. Vamos lá. Falei para os senhores que a metade a gente descobriu uma quantidade de linha, né? Quantidade de linha quanto que é? 4, né? Depois a metade é 2. Então vai ser 2V, ó. V, V, e o próximo F, F. Ah, professor, entendi. Então, se fosse com três proposições, então vamos lá. Se fosse 3 proposições, vou apagar aqui, opa, apagar aqui. 3 proposições. Montar para vocês rapidão aqui, se fosse com 3 proposições. Exemplo, se fosse P, Q e R, né? Então, vai ser 2 elevado ao cubo, né? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, ó. P, Q, R. Vou montar rapidão essa tabela verdade para vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Primeiro de tudo, descobrir a quantidade de linhas. São quantos? 8. Depois, bizu da metade. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. Metade de 2, quanto que é? 1. Aqui são 4. 4V e 4F. Então, 4V, ó. V, 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 V. 4 Fs, né? F, 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 F. Agora, bizu 2, né? V, V, F, F. Professor, soltou a linha. Repete. V, V, F, F. Ah, e agora? 1V e 1F. 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Opa, aqui é V, né? 1V, 1F, 1V, 1F. Vai ficar VF, VF, V. F, V, F. Ah, entendi. Professor, por que tem que ser desse jeito? Porque assim, senhores, nada mais é do que uma análise combinatória, que tem todas as combinações possíveis. Você imaginar aqui, ó. Começando com V, terminando com V, tudo F, tudo V, misturado um V, um F, um V, um F, ó. F, V, F, aqui. V, F, V, todas as combinações que você imaginar vai estar aqui. Por isso que o padrão, se eu seguir, se eu for montar na brabeza aqui, um V, um F, um V, você vai conseguir, senhores. Mas tem o perigo dos senhores que se embananar aqui e esquecer alguma configuração. Beleza? Então, montei a tabela verdade para os senhores aqui. E aqui é a negação, né? Que eu falei para os senhores, ó. P, a negação é não P. Onde está V, vou colocar um F. E onde está F, vou colocar um V. Só isso, senhores. Nada mais que isso, ó. Aqui.
que a negação não que. Onde está V, vou colocar um F, e onde está F, vou colocar um V. Beleza? Só isso, modifiquei o valor lógico da tabela verdade aqui, né? Aqui eu trouxe montado todas as combinações aqui, todas de cada conectivo, né? Cada tabuada, ó. A conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional e o que aqui? A disjunção exclusiva, né? Que tabuada uma por uma de cada um. Professor, me ensina a montar? Ensina e vou passar passo a passo qual o bizu e explicar por senhores por que dá esse resultado. Tranquilo? Vamos lá. O primeiro de todos, a conjunção. Conjunção nosso E, ele está intimamente ligado com o quê? Com a interseção da teoria dos conjuntos. Aqui já estamos ligando dois assuntos em um só. Sabe? Aqui vai ser uma pequena introdução à teoria dos conjuntos. Sabe? Cai no edital dos senhores também, né? Se não me engano, é o tópico 3 aqui, né? Do edital dos senhores. Teoria dos operações com conjuntos. Então, o primeiro de todos, quem é? Cadê? Aqui. O primeiro de todos é o E, né? Então, interseção. Professor, por que isso? Aqui, ó. P. E quem aqui? O Q. Tranquilo? A interseção é a parte do conjunto em comum entre os dois. Em comum entre os dois. Vamos imaginar que tem um camaradinho aqui, um camaradinho aqui, um camaradinho aqui e mais um aqui. Quando eu falo que é em comum, significa o quê? Que pertence aos dois ao mesmo tempo, né? Tanto a P como aqui. Vamos imaginar aqui, ó. Esse cara aqui, ele pertence a P? Pertence. Ele pertence a quê? Não pertence. Ah, professor, então ele não faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esse aqui está na interseção. Ele pertence a P? Pertence. Ele pertence a quê? Pertence. Ah, então isso que é interseção? Isso mesmo. É a parte comum entre os dois elementos do conjunto, né? Então vamos lá. Qual é o bizu do E? O E é a conjunção, só vai decorar o quê? Ó? O valor lógico será verdade apenas quando todas as proposições tiverem valor lógico verdadeiro. Os demais casos será falso. Ou seja, só vai ser verdade quando tudo for verdade. Então, verdade só quando tudo for verdade. Decora assim, ó. Só vai dar verdade quando tudo for verdade. Professor, não entendi. Então vamos lá. Esse primeiro é verdade? É. O segundo é verdade? É. Então os dois é verdade. Então o valor lógico é o quê? Verdadeiro. Ah, professor, entendi. Essa segunda linha é verdade? É. E com verdade não, é falso. Ah, então não é tudo verdade. Aqui tem um falso. A próxima é falso? Ah, se já tem um falso, então chama ele de falso, né? Porque o segundo é verdadeiro, mas não importa. Tem que ser tudo verdade para dar verdade. E a última linha piorou, né? Que é tudo falso. Por que isso, professor? Porque, senhores, todos esses aqui não faz parte da interseção. Exemplo, essa última linha aqui, ó, esse camaradinho aqui fora, ele pertence a P? Não pertence. Ele pertence a Q? Não pertence. Ele pertence a P? Não pertence. Então é falso para P e falso para Q. Por isso que ele vai resultar em falso. Ele não está dentro do verdinho. Vamos só mais uma. Esse camaradinho aqui, ele pertence a Q? Pertence. Ele, essa segunda linha, ó, pertence aqui. Ele pertence a P? Não pertence. Ele não pertence a P. Olha, é falso para P e verdade para Q. Ou seja, ele não está dentro do verdinho. Então, falso também. Esse outro camaradinho aqui, ele pertence a P? Pertence. Então, verdade para P. Ele pertence a Q? Não pertence. Então, falso também. Ah, professor, o único que pertence aos dois é o que está dentro da interseção. Ele pertence a P? Pertence. Ele pertence a Q? Pertence. Então, verdade por 2 vai dar resultado em verdade. É a primeira linha. Todas as demais é falso. Então, no E, a conjunção só vai ser verdade quando tudo for verdade. Agora assim que você não tem questão nenhuma. Tranquilo? Só vai ser verdade quando tudo for verdade. Muito bom, né? Vamos para o próximo aqui. A disjunção, nosso ou, né? Nosso ou é sinônimo de união. União o quê? Juntar tudo. Decora assim, união é juntar tudo. Unir tudo. O que diz o ou? O ou representado pelo símbolo do Vzinho. O valor lógico será falso apenas quando todas as proposições tiverem valor lógico falso. Não é, professor? Parece que é o contrário do E. Isso mesmo. Aqui só vai ser falso quando tudo for falso. Só vai ser falso quando tudo for falso. No E é como? Só vai ser verdade quando tudo for verdade. Tranquilo? Então vamos lá.
Por que isso? Então diz assim, ó, aqui é o conjunto P, aqui é o conjunto Q, certo? Então vamos supor que tem um camaradinha aqui, um camaradinha aqui, um camaradinha aqui e um guerreirinho fora aqui. A união que eu falei para vocês aqui é juntar tudo, né? Tudo aqui, ó, juntar todos o que tem em P e o que tem em Q, certo? Então vamos lá, eu falei para vocês que só vai ser falso quando tudo for falso. Tem uma verdade, já é verdade. Verdade com verdade, verdade. Verdade e falso, se tem uma verdade, vai resultar em verdade. Falso com verdade, tem uma verdade, resulta em verdade. A última linha, falso com falso, resulta em falso. Ou seja, só vai ser falso quando tudo for falso. Só vai ser falso quando tudo for falso. Por que, professor, isso? Porque aqui, ó, esse cara aqui, tá dentro da união, ele pertence a P? Pertence. Ele é esse aqui, ó. Ele pertence a quê? Não pertence, ó. Ele não pertence aqui. Só que ele já está dentro da união, senhor. Só basta que ele esteja presente dentro de um conjunto. Então, ó, verdade e falso vai estar em verdade. Ah, professor, entendi. Para pertencer à união, basta pertencer a um conjunto. Tranquilo, né? Esse terceira linha aqui, ó. Ele pertence a P, a Q? Pertence, ó. Ele pertence aqui, ó. Ele pertence a P? Não pertence, ó. Ele não pertence. Só que ele já faz parte da união, senhores. Só dele pertencer a um dos dois conjuntos, já faz parte da união. Então, verdade. O único que não pertence a nenhum dos dois conjuntos é esse que está fora aqui, ó. Então, falso com falso vai resultar em falso. Ah, professor, entendi. Então, o que eu tenho que saber é, no ou, a disjunção, para ser falso, tem que ser tudo falso. Isso mesmo. Só vai dar falso quando tudo for falso. Ele é exatamente o contrário do e. Só vai ser verdade quando tudo for verdade no e, na conjunção. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. A condicional. Tá muito grande o vídeo? 16 minutos, né? Vamos fazer esse último aqui, a condicional. A condicional está intimamente ligada a quem? Ao está contido, senhores. Ó, P está contido em Q. Professor, não entendi. Vamos lá. Vamos dizer que esse camaradinho aqui é P e esse camaradinho aqui é Q. O estar contido, senhores, é um conjunto dentro do outro conjunto. Quando eu falo para o senhor que está contido, ele está intimamente dentro. Tudo que tem dentro desse conjunto aqui vai estar dentro desse outro conjunto. Beleza? Não quer apagar? Aqui é boa a caneta. Então, a única forma desse conjunto ser falso é eu fazer uma alegação para os senhores que tem uma coisa dentro de P e ela não está dentro de Q. Por quê? Isso fere, senhores. Se ele está dentro do conjunto P, está dentro do conjunto Q, tudo que está dentro do conjunto Q, do conjunto P, vai estar dentro do conjunto P. Beleza? Exemplo, ó, esse camarada, esse camarada, esse camarada e esse camarada. Só vai ser falso quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Decora assim, ó. Vai ferrar, ferrou. Vasco ganha do Flamengo é falso. Vera Ficha é feia. Vai ferrar, ferrou, né? Vasco ganha do Flamengo é falso. E Vera Ficha é feia. São os bizus que todo mundo costuma usar, né, senhores? E não tem erro. Por quê? Exemplo. Esse camarada aqui tá dentro de P? Tá. Tô falando sobre que ele tá dentro de P. E ele tá dentro de Q. Então, é condicional. Condicional. Ou seja, só vai ser falso quando a primeira for verdade e a segunda for falso. Só essa hipótese vai ser falso. Só essa hipótese. Todas as demais vai ser verdade. Por quê? Vou explicar agora. A única hipótese de ser falso é quando eu falar para os senhores que o elemento pertence a P. Pertence a P? Pertence. E não pertence a Q. Existe essa possibilidade? Não existe, senhores. Se eu falo que tudo que tem em P tem em Q, como é que eu chego para os senhores e falo, ó, tem um guerreirinho que está dentro de P, só que não está dentro de Q. Não existe isso aí, senhores. A única forma dele ser falso é ele não atender essa condição. Do primeiro ser verdade e o segundo ser falso, o resultado vai ser falso. Todos os demais vai ser resultado verdadeiro. Tranquilo? Senhores, a aula está um pouco grande aqui, eu vou encerrar por agora, mas na próxima aula vamos fazer o que? A bicondicional e a disjunção exclusiva, e vou montar a tabela verdade com todos os senhores e fazer uma bateria de exercícios, né? Para massificar esse conhecimento. Então, um breve resumo. O e só vai ser verdade quando tudo for verdade. O ou só vai ser falso quando tudo for falso. E a condicional só vai ser verdade, só vai ser falso quando a primeira
for verdade e a segunda for falso. Eu expliquei por quê. Porque se eu falar para os senhores que tem um elemento dentro de P e não tem dentro de Q, sendo que não existe essa possibilidade, beleza? Então, esses três aqui que o senhor tem que decorar por enquanto. Então, vamos lá, bebe uma água, respira e volta para a segunda parte da aula. Tranquilo?